A Rádio Diplomata FM veio conversar com o Rafael Kohler, conhecido o Cola aqui de Brusque. Ele é proprietário da Macom Veículos. E ontem, com toda aquela ação aqui na cidade de Brusque, aquela perseguição que acabou num acidente na Beira Rio com uma Hilux, é ele o personagem da Beira Rio, que está com a filha no colo, num momento assim de descarga de adrenalina e que, de certa forma, povoou as redes sociais com teorias do que teria acontecido. Tudo se esclareceu, ele era o motorista que estava passando, mas a história dele com essa ação da polícia é maior do que a gente imaginava. Por isso que a gente veio conversar aqui com ele. Quero agradecer o Rafael Kohler por receber a Rádio Diplomata FM aqui nessa tarde. Rafael, conta pra gente como é que aconteceu tudo, de onde é que você estava vindo, você estava com a sua filha, porque foi uma cena muito marcante para todo mundo, impactante. Conta pra gente o que aconteceu. Fala, Cleiton, fala, amigos da Rádio Diplomata. Realmente foi um dia muito atípico, né? Fora do normal. Tava a caminho de casa, né? Com um bebê, a Antonella, de 6 meses. E a gente fez o trajeto normal de todos os dias. E num determinado momento, embaixo do ponto trabalhador, há um primeiro contato com esse carro, onde ele quase vem a colidir de forma bem forte, né? Porque ele estava em alta velocidade. E logo em seguida ele vai, né, segue em frente e se distancia de mim, o que, de certa forma, pelo cenário, helicóptero, viaturas, né, passei a observar, mas uma certa tranquilidade, passaram por mim. Então isso me passou lá no meu trajeto normal, na minha velocidade normal. Acontece que após a curva do Tesouros, foi uma situação bem difícil, que eu visualizo o carro descendo, né? Ele vindo pelo alto, caindo, tendo contato com o chão, e eu acabo me aproximando muito dele. Próximo, talvez 1,5 metro. Tento dar uma ré para fugir, mas não consigo porque acabo ficando bloqueado pelas viaturas da polícia. E o temor ali é em relação a tiros, né? Porque o cenário com helicóptero, com muitas viaturas, a partir do momento que tu vê a Hilux ali, tu não sabe quem está ali dentro, tu não sabes o nível de quem está ali dentro, né? A forma, tudo que pode acontecer, armas apontadas, uma série de situações, e uma criança de 6 meses dentro do carro. Então isso traz uma tensão muito grande, foi uma situação muito difícil, e logo em seguida eu consigo, através da ajuda das policiais ali, que me ajuda a tirar a menina, me distanciar para trazer uma certa segurança para ela. E aí vem sim uma descarga muito forte de tensão, de emoção, de risco, mensurar o risco, tudo que podia ter acontecido. Porque foi algo muito próximo, né? Numa análise breve, às vezes um pouco de quilometragem a mais ou menos, poderia ter passado, poderia ter chegado mais próximo ainda. Então foi uma situação muito difícil, bem complicada. A tua família te reconheceu nas imagens que circularam pelas redes sociais rapidamente, porque eu te reconheci. Na primeira imagem que veio, eu falei, é o Rafael Kohler, é o Kohler. E o pessoal disse, não, é alguém de fora que está. E eu disse, não, é o Kohler. E depois se confirmou que era você mesmo. A tua família, por um acaso, recebeu esse vídeo antes de saber o que estava acontecendo? Eu até quando saí do acidente ali, que consegui acolher a Antonella e seguir meu caminho para casa, porque logo em seguida que eu consegui sair dali, eu já quis ir embora, né? E não queria ficar ali de jeito nenhum. Eu acabei ligando para minha esposa, mas de uma forma muito sutil. Olha, aconteceu uma situação um pouco difícil aqui na Beira Rio, passei por uma situação meio complicada, tal, mas está tudo bem. Então ela teve até para minha esposa teve uma conversa muito tranquila comigo por telefone, ela não teve a noção do que era, até porque eu não queria, ela estava num compromisso e não queria passar uma situação realmente como foi, né? Para ela não ficar preocupada e talvez entrar em desespero. Vou para minha casa, faço toda a rotina com a minha filha e eu até nem botei a mão no celular. Logo em seguida eu percebi que tu não tem noção se isso vai trazer como se espalha, né? É uma Sim. Situação que a gente não está acostumado. A repercussão a gente não tem noção. Não tem noção. Mas pode ser um simples acidente, mas por mais que para mim era uma coisa muito complicada, mas podia ser só isso. Aí logo em seguida eu percebo, né, várias ligações, muitas mensagens, muitas pessoas preocupadas, vídeos acontecendo, vídeos rolando. Até tinha me filmado ali com a menina no colo.
que ao ver foi uma imagem, foi um vídeo muito forte, assim, né? Que eu tô numa Para casa... quem é pai, para quem é mãe, né, aquela cena marca muito porque não é o dia a dia da nossa cidade. Então o impacto dela na população e na tua família é muito grande, né? Eu estava indo para minha casa. Todo o meu lado emocional, toda a minha preparação era para ir para minha casa, levar a minha filha, fazer a rotina dela, botar ela para descansar. Então a minha preparação é essa. Aí tem uma situação muito difícil, como eu já comentei, embaixo da ponte, e depois aparece uma Hilux na minha frente. Né? Você então passou por ele em dois momentos, e os dois com muito risco, né? Muito risco, muito risco. Embaixo da ponte foi uma situação em que eu transito na contramão, com risco de bater de frente com quem está vindo lá, que a gente teve que se desviar. E ali eu já agradeci, né? Ali eu já fiz os meus procedimentos. Naquele mesmo momento eu fiz os meus procedimentos. E logo em seguida me parece que veio algo muito mais difícil de se lidar, né? A situação em si, vai vir imagens assim, né? Vai ser difícil de esquecer, né, Rafael? Cara, esquecer talvez nunca se esqueça, né? Agora é aprender a lidar com a situação. Tô bem tranquilo, a gente tá bem, a minha filha tá bem. Agradecer, né? Principalmente agradecer. Agradecer porque se for começar a analisar as variáveis de toda a situação, né? Todas as situações e analisar as variáveis, o risco era muito alto de não ter terminado dessa forma, né? Então, mas que bom que terminou tudo bem, até vi a tua filha aqui. Fala um pouco da tua família, porque eu acho que nesse impacto todo você deve ter se reunido com a família à noite e agradecido, né? Nossa família ela é bem forte, ela é muito unida em todos os sentidos, lado emocional, lado espiritual. A gente trabalha muito isso, é um trabalho que é feito há muitos anos. E a gente tem uma menina de 7 anos, que é a Martina, que é maravilhosa, e temos a Antonella de 6 meses. Então, te confesso que foi uma situação muito tensa, até as 7 da noite ali, mas logo em seguida a gente começou a entender melhor e agradecer, porque a gente classifica como livramento, porque as variáveis para algo era muito alto. Mas diante de tudo que a gente acredita, diante de tudo que a gente trabalha durante muito tempo, né, que a gente busca durante muito tempo, a gente tem certeza de muita coisa. A gente sabe que a gente tem certeza do que aconteceu. Que o fato de velocidade a mais, a menos, não tinha ninguém na minha frente no meu carro, não tinha ninguém me pedindo andar de forma mais veloz, não tinha nada disso. Então, a gente tem certeza do que aconteceu. Muito bem. Rafael, agradecer você receber a Rádio Diplomata aqui para falar um pouco dessa situação. Claro que a gente espera que a vida vai seguir, mas que siga com tranquilidade e saber que isso realmente, como você falou, foi um livramento. E que bom que está tudo bem, que tomara que a nossa cidade volte a ter essa tranquilidade que a gente tem e não volte a acontecer esse tipo de coisa. Obrigado, Cleito, obrigado a toda a Rádio Diplomata. A vida já está seguindo, já estamos bem felizes, estamos bem conscientes que, por mais que o tamanho do susto, mas tantas coisas boas aconteceram ontem. E agradecer também a todo o poder policial, que na hora lá é uma situação muito complicada e difícil, mas eles tinham uma situação muito difícil para resolver e eles tiveram a empatia, principalmente as policiais ali, elas tiveram a empatia de acolher minha filha, de me acolher, de me dar um suporte lá para a gente poder logo sair dali. Então é isso, obrigado e vamos em frente.